Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou Laura Cancian, esse é o Querido Diálogo, e hoje eu tô aqui para falar de um assunto que me pediram nos comentários, tá? Que é a diferença entre os manuais, os esquematizados e os cursos e tratados das disciplinas de direito, tá? Então, o que é mais viável para quem vai prestar concurso público e é leigo, para quem tem uma finalidade acadêmica no estudo, que é estudante de direito, né, e é voltado à faculdade. Então, para quem vai prestar OAB, o que vale mais a pena, tá? Então, eu trouxe aqui alguns dos que eu tenho para tentar mostrar para vocês a diferença básica. Quanto aos esquematizados, tá? Aqui eu tenho alguns, eu tenho esse de direito penal. São os esquematizados são de organização do Pedro Lenza, tá? Cada matéria tem diversos autores que contribuem para a obra, mas a organização esse é registrado, pertence, a linha esquematizada pertence ao professor Pedro Lenza. Tá? Ele que é o criador desse modelo didático de doutrina, né? De apostila, de livro. O que tem nesses livros, nos esquematizados? Eles são livros que têm um efeito mais didático, eles são mais gráficos, mais visuais, eles têm esquemas no fim de cada capítulo, de cada tema, eles sempre têm assim, ó, tem os códigos para os QR codes para vocês assistirem aulas virtuais. Eles têm algumas questões no final dos capítulos e eles têm sempre alguns infográficos que facilitam no entendimento, porque quando acaba um tema, eles geralmente fazem um resumão assim, ó, com gráficos, por meio de gráficos, e fica talvez um pouco mais fácil de reter aquele conhecimento, tá? Para fins de estudo, então, bem didático, bem completo. Eu penso que eles são bem válidos, eles são bem completos, tá? Então tem um bom custo-benefício, tem esquematizados assim, individualizados por matéria, por ramo do direito, e também tem esquematizados que são mais com um modelo mais de manual, porque tem todas as matérias em um compêndio só, em um volume único, tá? Esse, por exemplo, é o da OAB, mas tem outros, tem voltados a concursos, a outros concursos, tem também os esquematizados. Tem a OAB primeira fase, tem a OAB segunda fase. Então, assim, o que eu aconselho? Para quem está começando na faculdade e quer ter uma visão com uma linguagem prática, simples, clara, que sem muito rebusque na linguagem, sem ser uma linguagem muito sofisticada, muito difícil para quem recém está se adequando aos temas do direito, os esquematizados são excelentes, tá? Eu acredito que até para fins de revisão da matéria, quando você está num nível já mais avançado do estudo, também são super válidos. O que eu quero frisar? A diferença de um para o outro desses tipos de livros doutrinários é que o que influencia é o período em que você está estudando. Não falo do período da faculdade. Eu falo o seu nível de estudo. Se você é um nível iniciante, se você é um nível intermediário, ou se é um nível de alta performance já voltado a concursos como magistratura, como Ministério Público, procuradorias, defensorias. Esse tipo de concurso de alta performance exige aprofundamento da matéria. Então, nos esquematizados, você não vai ter isso. Você vai ter uma matéria completa, com linguagem fácil, acessível, didática, bom para revisão, mesmo para quem está em nível avançado do estudo, tá? Ele é bom para revisão, justamente por causa desse caráter visual e didático e por causa dos gráficos, por causa das questões que facilitam, né, a retenção
da matéria, a prática das questões. Então, eles oferecem isto, tá? Os esquematizados. Os manuais. Manuais, aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês. Trouxe o professor Guilherme Nutti, que eu acho assim, ó, é meu autor de todos os ramos do direito, ele é meu autor favorito, tá? Eu sou super suspeita, eu indico ele muito, eu sou muito fã, muito admiradora dele. E eu penso que os livros dele são excelentes na área penal, tá? Então tem, por exemplo, esse do Nutti, de penal, e tem o Tartucci, esse Tartução aqui, ó, não tem quem não se forme em direito que nunca tenha manuseado pelo menos um exemplar da biblioteca da universidade, tá? É um basicão, assim, ó. Que é o manual? O manual, ele não tem aprofundamento, ele vai te dar o que ele está propondo, que é a explicação doutrinária básica da matéria. Ou seja, uma matéria enorme, super extensa, como é o direito civil, cabe aqui em 1000 e tantas páginas, porque tá o resumão da matéria, mas um resumo muito bom. O Tartucci também é excelente, é de um brilhantismo singular, tá? Então eu gosto muito também. Depois tem Carlos Roberto Gonçalves, tem Marilena Diniz, na área de civil, entre outros tantos ótimos manuais, tá? Então, o manual te dá um passo a passo de como tu fundamenta cada artigo legal, não no modelo de anotação ou de comentário dos códigos, tá? Não vamos confundir. Depois eu faço outro vídeo explicando a diferença entre os códigos anotados e os códigos comentados, tá? Mas ele traz assim, por exemplo, cada instituto, a explicação de cada instituto da matéria, de uma forma sucinta, com uma linguagem já técnica, tá? Uma linguagem bem acadêmica, ou seja, eu não vejo o manual como ótimo para quem está só voltado a concurso. Eu vejo o manual como para quem está na graduação de direito. Eu penso que para fazer concurso, e se você é leigo, mais vale comprar um esquematizado. Se você não tem como no momento comprar um esquematizado de cada matéria, né? Porque sai bem dispendioso daí. Então vale a pena comprar um, por exemplo, esse da OAB, que tem todas as matérias, tem uma linguagem prática didática e vai cumprir com o que promete. Eu acho que você vai conseguir evoluir no estudo, tá? Já os tratados e cursos são extensas exposições da matéria, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu tenho o curso de Direito Processual Civil do professor Humberto Teodoro Júnior, que é um autor que indiscutivelmente é excelente, é uma referência em processualista, né? E para vocês terem uma ideia, olha só, são esses 3 calhamaços, tá? Pesados aqui. Aqui tá o curso todo, tá? Mas olha só a diferença, tá? Um manual, claro que não é da mesma matéria, mas só para vocês terem ideia, um manual com toda a matéria e um curso com toda a matéria, tá? Os cursos e tratados são para quem já está no nível avançado de estudo, já tem a base, já conhece a linguagem, já está adaptado a uma linguagem mais sofisticada, porque um autor que nem Humberto Teodoro Júnior usa uma linguagem bem técnica. Então você tem que, se você não sabe, não domina bem o vocabulário jurídico, o juridiquês, você tem que estar sempre buscando num dicionário os termos, tá? Então isso atrapalha um pouco a evolução do estudo. Por isso que eu indico os cursos e tratados para quem já está no nível avançado e tem o conhecimento técnico da matéria, domina a linguagem jurídica e quer aprofundamentos para uma alta performance em concursos ou mesmo para o exercício da profissão da advocacia, mas que já está nos últimos períodos da graduação e já tem esse preparo para evoluir no estudo, tá? Eu espero ter sido clara, ter ajudado. Deixe suas dúvidas aí nos comentários, as suas dicas e as solicitações de o que vocês têm dúvidas, o que vocês querem saber.
Obrigada por ter assistido, espero que vocês estejam bem nesse período tão difícil que a gente está passando, tá? Se inscrevam no canal para estar recebendo as novidades que eu vou procurar seguir postando aqui para vocês. Um beijão, um abraço e até mais. Fui!